dia, começando mais uma reunião de pauta nesta terça-feira, dia 2 de março. E, bem, antes de partirmos aí para a nossa pauta, a discussão dos temas de hoje, lembrá-los dos recadinhos importantes para a nossa TV, para o aumento do alcance do nosso canal. Então, se você não curtiu o vídeo, confere aí, já deixa o seu like. Ajude também na divulgação do nosso link 24 horas, da nossa programação. Divulga nas suas redes sociais, manda aí no grupo do WhatsApp, nos grupos do Telegram, nas redes sociais. Divulga para o pessoal que tem uma TV que é independente, revolucionária, operária e fica aí 24 horas no ar. Se você também quiser compartilhar os programas separadamente, você pode procurar lá no acervo da COTV, do canal, e lá tem os vídeos dos programas em separado. Também quem quer contribuir aí, nós pedimos também para que contribuam financeiramente com a nossa TV. Você pode fazer isso pelo chat, contribuindo com o superchat, com o sticker e também tornando-se um membro para aí contribuir mensalmente com a nossa TV, nos ajudar aí a aumentar a qualidade a qualidade da nossa transmissão, dos nossos materiais. Enfim, eu sou Isadora Dias, apresento reunião de pauta, junto também agora com a companheira Nina Tenório. Bom dia, Nina. Bom dia a todo mundo que está assistindo. E também com a nossa companheira Marília Garcia, que está hoje por telechamada. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia, Nina. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui a reunião de pauta. Bom dia ao companheiro Márcio também, que é nosso convidado de hoje. Bom dia, Márcio. Bom dia às três aí da bancada e a todos que estão nos assistindo agora. É isso aí. Agora o companheiro Márcio estará conosco nas segundas e terças-feiras, contribuindo aqui com a pauta direto lá de São Félix do Coribe, no interior da Bahia. Bem, então vamos iniciar aqui o debate da pauta. Nós sempre iniciamos, com a questão da pandemia e hoje não teria como não ser o tema central do nosso programa. Nem a imprensa burguesa está conseguindo aí esconder a gravidade da pandemia, principalmente na questão aí dos leitos, Na semana passada, a gente já tinha noticiado que várias capitais do país estavam atingindo 100% de lotação das UTIs, com caso aí de coronavírus, e agora, de fato, muitas delas estão atingindo aí os 100%. Aqui em São Paulo, inclusive, nós temos o caso do Hospital Albert Einstein, um dos hospitais mais caros aí de São Paulo, um dos melhores também de São Paulo. Ou seja, do Brasil. Consequentemente, um dos melhores do Brasil. E lá, a ocupação do leito está acima de 100%, porque já tem aí uma fila de espera para ocupar esses leitos e fazer o tratamento aí dos casos mais graves de Covid. Então, a gente vê que, de fato, uma situação muito crítica e vamos debater melhor essa questão. Eu vou só aqui pegar os dados atualizados de hoje em relação à pandemia. Se os companheiros já quiserem comentando a questão. Eu queria comentar um negócio, que essa questão aí dos leitos e tal. Eu tenho uma amiga que tá fazendo um estágio e tal no hospital. E ela estava me relatando lá em Maceió, os hospitais estão tão lotados que, tipo assim, você tenta transferir um paciente de um canto para o outro para ver se consegue, sendo que aí o paciente tem que ir lá sozinho a pé para entrar nos hospitais, porque eles não vão lá levar. Já começaram as áreas de Covid, já não estão mais separadas das outras áreas dentro dos hospitais. Então, tem paciente de Covid misturado com outros pacientes que estão nos hospitais. Tem paciente de Covid que não tem leito, então está lá na poltrona. Tem pacote de oxigênio, quase não tem mais, porque está tudo acabando. Tem hospital que está com as portas completamente fechadas, seja para Covid, seja para outros casos da emergência, porque está tudo lotado. Então, assim, está ocupando todos os hospitais, em todos os lugares, e está começando a criar uma situação super caótica, porque você acaba que você
é obrigado a não ficar doente. Você tem que não ficar doente, porque se você ficar doente, você não tem onde ser atendido. Porque se você chegar no hospital, você não vai poder entrar. Ou vai ser mandado para um outro hospital. Ou vai chegar no hospital e está misturado um monte de gente com Covid. Então, é uma situação de calamidade, né? Exato. E os dados mostram, de fato, essa situação caótica. O país registrou 818 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Então, no total, aí, a partir dos números oficiais, que são subnotificados, nós temos 255.836 óbitos no total. E de novos contaminados, nas últimas 24 horas, nós tivemos 40.479 novos casos confirmados, somando aí, então, temos 10.589.608 brasileiros que já tiveram ou têm o coronavírus. Gostaria de destacar que nós estamos aí já são 40 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000 mortes, e 6 dias acima da média, a média móvel está 6 dias acima de 1.100 mortes. E na última semana a gente teve aí uma sequência teve recorde dessa média móvel. Vou aqui noticiar, por exemplo, na terça-feira a média estava em 1.095 mortes. Quarta-feira foi um recorde de 1.129 mortes. Aí, a quinta-feira superou com o recorde da média móvel, foi para 1.150 mortes. Na sexta-feira ficou mais abaixo, de 1.148 mortes. Aí, no sábado, nós tivemos novamente um outro recorde de 1.180 mortes. Essa é a média. Domingo superou o sábado com 1.208 mortes na média móvel. E aí, na segunda-feira, dia 1º de março, nós tivemos aí um novo recorde de 1.223 mortes na média móvel. Então, a gente vê, né, que até a média, que no princípio ela era usada para disfarçar a gravidade da pandemia, porque ela apresentava um número mais baixo, agora a média ela acaba, às vezes, superando o número de mortes diárias, porque, enfim, você faz aí uma média das mortes um dia e do outro, e isso daqui claramente mostra aí a situação crítica da pandemia que nós estamos. Bem, companheiros que quiserem, Marília, Márcio, algo a comentar? Bem, eu acho que eu queria comentar um pouquinho sobre a questão da vacinação, né? A gente chegou a comentar sobre os números reduzidos de vacinados. A gente passou os 6 milhões de vacinados, só na primeira dose. Quer dizer, na segunda dose, na primeira e segunda dose que a gente tem, não chega a 2 milhões de vacinados, quer dizer, nem a metade do número de vacinados tomaram a segunda dose. Então, é importante colocar isso daí, porque além do problema da pessoa se infectar no meio da situação, no meio do interregno da pessoa tomar a primeira e a segunda dose, coisa que já aconteceu, como a gente falou na questão da moça, a primeira mulher que tomou a vacina na Bahia se infectou. A gente também tem que destacar essa questão por conta das novas variantes do Covid. Porque exatamente foi colocado aqui em estudos que veem a efetividade dessa vacina para a nova variante. A gente vê que essa vacina não tem efetividade para combater a nova variante, quer dizer, a variante inclusive de Manaus. Então você vê que essa vacina não é só que ela tem pouca efetividade, ela não tem condições de combater o que é necessário no Brasil, né? Enquanto outras vacinas, por exemplo, a própria vacina a Sputnik V, ela tem mais condições de combater novas variantes por conta da maior complexidade da vacina.
Então, é importante colocar isso daí, porque a gente está tendo toda uma briga ali para aprovação das vacinas. A gente tem gente que fala que tem que aprovar em 5 dias, tem gente que fala que não tem que aprovar em 5 dias. A vacina da Sputnik 5, a Anvisa falou que tem que demorar mais um tempão para fazer as testagens da fase 3 da vacina no Brasil, para então conseguir usar para a vacina. Quer dizer, é uma eles estão dificultando toda essa questão exatamente por interesses financeiros, né? Quer dizer, na verdade, o que está reinando aí são os interesses de algumas empresas farmacêuticas que querem vender a vacina no Brasil, em detrimento de outras. E, finalmente, nessa situação, o Brasil fica nessa calamidade pública. Essa aí é a bola para o companheiro Márcio. É uma calamidade mesmo, como diz Marília, né? O pessoal que tomou a primeira dose aqui no sertão da Bahia, nem 1% nem 1% tomaram a segunda dose. Ou seja, quer dizer que pelos prazos, no início falaram que era 15 dias, né? Alguma coisa assim. Só que já passaram mais de 20 dias, um mês praticamente, que tomaram a primeira dose. Quer dizer que o pessoal que tomou a primeira dose da vacina já não tem mais efeito. Vão ter que vacinar todo mundo de novo, né? Alguma coisa assim, né? Coisa estranha. E tudo isso por causa que o pessoal não compra vacina. Você lembra que no começo falaram assim, a vacina vai ser obrigatória ou é facultativa, tal. A discussão só foi para desviar a atenção, porque não tem vacina nenhuma, né, de fato, né? Exato. Tanto que nós temos os dados aqui da vacinação. Foram vacinadas 6.770.596 pessoas com a primeira dose. Isso representa aí 3,2% da população brasileira. E aí quem tomou a segunda dose, que seria aí para garantir pelo menos 50% de chance de você não contrair o coronavírus, não é 100%, foram 2.012.921 pessoas. 0,95% da população. Vejam só. Ou seja, menos de 1% da menos população 1%. conseguiu ser vacinado. E aí tem a questão, né? Dos 50% de... que só você está só 50% imune. Então, é quase assim... Você pode falar que nada está sendo... Ninguém foi vacinado, porque 1% de uma população de 220 milhões de pessoas é muito pouco. E diante de toda a propaganda que eles fizeram, né? E é bom destacar mesmo, né? No início a gente viu, né? O pessoal adora... Tem uma coisa que o governo gosta de fazer, é reprimir a população. Então não tinha nem vacinação, mas já tinha aí leis para garantir que o trabalhador que não quisesse ser vacinado fosse aí punido até sendo mandado embora por justa causa e tal, mas vai ter que mandar todo mundo embora, porque não tem vacina para ninguém. Até quem quer, de fato, vai tomar mandar a vacina... embora, inclusive, o presidente, que não disponibilizou as vacinas aí para todo mundo. Exato. Cumpriu a obrigatoriedade da vacina. Não tem... E mesmo que a gente quisesse aí, confiasse 100% na vacina, quisesse tomar a vacina, não conseguiria porque não tem vacina. Tudo porque eles não querem comprar vacina, não é porque também, assim, o capitalismo ele está decadente, né? Mas não é tão assim, né? Tem vacina, o pessoal só não quer comprar a vacina. A gente vê que as negociações demoram demais, o pessoal, aí eles compram 1 milhão de doses, que é nada, mas aí eles fazem maior divulgação, 1 milhão de doses para começar agora... vacinar o grupo de risco de 80 anos. Você vê assim, que é uma... tirar sal da cara da população. Inclusive, tirar sal da cara da população... esses dias a gente estava no metrô e eu vi a propaganda... Já tinha ouvido, né? No metrô eles ficam passando assim, a propaganda no rádio do metrô, mas aí agora eles fizeram propaganda visual também. Aí estava assim...
juntos contra o coronavírus. E aí eu olhei, o metrô estava lotado. Eu falei, bem, realmente, o pessoal está bem junto contra o coronavírus, porque os metrôs estão lotados, o pessoal precisa usar o metrô para ir para o trabalho, para fazer outras atividades que continuam sendo obrigados a fazer. Eu falei, de fato, bem juntos mesmo. E aí eu não vi ninguém... A polícia não foi lá na casa do Dória, não foi na casa dos responsáveis, meteu o cacete no responsável por o metrô, pelos trens aí, os ônibus estarem lotados, né? É só a população que, em casa, se está acontecendo alguma festa, a polícia chega lá, metendo o cacete em todo mundo, porque a festa não pode, né? Agora, se a festa for no metrô, aí tudo bem. Acho que o pessoal podia fazer farrinha isso. no metrô. Festa senão... no metrô, porque aí pode. Inclusive, também, em questão lockdown, vi também várias imagens, denúncia aí nas redes sociais de trabalhadores que estão sendo punidos aí por conta do lockdown, mas aí você vê, uma imagem que eu vi e fiquei pensando, nossa, de fato, é uma ditadura contra o trabalhador, porque um trabalhador que estava vendendo frutas, naqueles carrinhos que eles passam em casa, e ele estava sendo parado aí pela polícia. Aí eu pensei, vejam só, esse cidadão aí que está tentando sobreviver diante da crise, ele sozinho aí, ele é responsável pela contaminação da pandemia. Mas, como eu disse, os governos aí, os prefeitos, aqui no caso de São Paulo, o governador Dória, junto com o Covas, que estão deixando os metrôs lotados, eles não têm culpa de nada, né? A culpa é do trabalhador lá sozinho que está vendendo alguma coisa, ou então no bar. Meia dúzia de pessoas são responsáveis aí pelos milhares de casos que nós estamos tendo que noticiar aqui diariamente. Malditos trabalhadores. Tudo é culpa do trabalhador, né? Bem, e só para Rio Grande do Sul é um estado aí que mostra a gravidade da questão da ocupação de UTIs. Lá, a ocupação de UTIs cresceu 2 vezes mais do que a abertura de novos leitos no Rio Grande do Sul. É que, como também não é muito difícil, né, essa ocupação ela ser o dobro, o triplo, do que a abertura de novos leitos, porque quase não tem abertura de novos leitos, né? Não tem campanha, não tem hospital de campanha, não tem nada disso. Então, a quantidade de vagas para tratamento intensivo em hospitais públicos e privados aumentou 80%, em comparação com o começo da pandemia, mas o número de pacientes é 183% maior. Então, menos de 3% dos leitos estão disponíveis, quando que há 10 meses a disponibilidade era de 40%. Acho que o Estado aí mostra a gravidade da questão da ocupação de leitos e da falta de construção de novos leitos, né? Porque diante dessa situação era para estar aí mutirão dos governos de construir os leitos, comprar os equipamentos, fazer o negócio funcionar, porque isso daí, como a gente está vendo, é essa falta de leito que está gerando aí esse aumento de morte que nós estamos vendo, né? E lá teve um aumento, no caso, de 183% do número de pacientes que chegavam no hospital, né? Se você não coloca leito, de fato, não vai ter leito disponível para ninguém, porque é um aumento muito grande para você não colocar nenhum esforço em colocar os leitos dentro do hospital, né? Já teve lá quase 1.000 pessoas internadas nos leitos de UTI por outras doenças e uma parte com Covid-19 confirmado, sendo que às vezes acontece aquilo, né, que eu estava falando. Eles acabam misturando, a gente já viu na prática, que eles acabam misturando os pacientes que não sabem se é Covid, se não é, com os pacientes que têm Covid confirmado, e aí fica nesse colapso aí, está entrando nesse colapso que a gente está vendo. Marília, você não quer comentar sobre isso? Bem, eu acho que é importante comentar, né? Primeiro que essa situação do Sul é uma situação que já foi a situação de Manaus. Quando a gente viu a situação de Manaus, a gente falou que esse era um retrato do Brasil daqui a pouco, né? Quer dizer, agora a gente está vendo o retrato do Brasil. Vai faltar oxigênio nos
hospitais, está superlotado os leitos. A gente já está vendo aí um estado do Rio Grande do Sul mandar para o Espírito Santo os, os doentes, quer dizer, lá para o outro lado do Brasil. Então, quer dizer, é uma situação calamitosa. É mais ou menos do jeito que a gente viu ali em Manaus. Eles quiseram falar que era só a situação de Manaus, porque finalmente o norte é muito atrasado e tudo mais. Mas agora o sul também está nessa situação. Então a gente a Nina acabou de falar que o Nordeste também está numa situação calamitosa. Aqui em São Paulo, nos hospitais mais importantes do Brasil também estão aí com superlotação dos leitos. Quer dizer, no momento em que todo mundo tem uma redução do número de casos por conta da vacinação, a gente vê aí que o próprio Estados Unidos, que era o epicentro da pandemia, agora está deixando esse lugar, teve uma redução do número de mortes. Aqui no Brasil não, é o contrário. De fato, a gente está vendo uma aceleração na pandemia, e essa aceleração vem exatamente junto com a questão da volta às aulas, né? Que aconteceu aí, em maior ou menor grau, aconteceu em todo o Brasil, que finalmente a volta às aulas significa aí uma aglomeração de milhões de brasileiros, né? E fora aglomeração na sala de aula, a gente precisa deslocar aí uma série de pais de alunos, de outros setores aí da sociedade para levar os alunos para a escola, trazer, pegar e tudo mais. Exatamente se a gente ver a diferença, vai dar a diferença aí desses novos contaminados. Quer dizer, e agora o Dória, por exemplo, cogita um lockdown sem fechar as escolas. Não que a gente seja favorável ao lockdown, mas finalmente, sem fechar as escolas já é um escárnio. Quer dizer, não vai fechar nada, só vai lockdown para o povo ser oprimido na rua. Quer dizer, a gente tem povo tomar multa se for sair para fazer uma coisa ou outra. Quer dizer, é uma coisa absurda. Então, exatamente por conta disso que a gente tem que colocar que o problema da situação da pandemia é um problema político. Né? Houve uma completa ausência do Estado em todo o país, aí na contenção da pandemia, e agora eles estão querendo fechar todo o Brasil. Quer dizer, não faz sentido isso daí. E fechar todo o Brasil naquelas, né? Igual a gente falou no dia de ontem. Fechar todo o Brasil, mas o trabalhador vai continuar trabalhando na fábrica, os estudantes vão ter que continuar estudando nas escolas. Quer dizer, vai continuar funcionando e o que vai aumentar é a repressão contra a população. Quer dizer, você não vai conseguir chamar um ato de rua para se opor aí a essa situação calamitosa que o povo está passando. Essa é a questão do lockdown. Bem, passa a bola aí para o Convero mais. Então, só dando umas informações sobre o Nordeste aqui, a Bahia, por exemplo, nós temos hoje mais de 300 pessoas aguardando leito de UTI, né? Engraçado é que ontem teve um show de horrores aí na imprensa, onde o governador da Bahia, esse direitista aí, que não vacinou ninguém, não testou ninguém, e aí ele... Eu vou passar a bola aqui, começou um barulho aqui do lado, aqui, aí eu volto. Tá Tá bom. certo, Márcio. Bem, o companheiro Márcio volta aí para falar da situação na Bahia, mas eu já gostaria de iniciar um debate em questão a qual é a saída da esquerda, para a esquerda, né? Porque a gente vê que, como a companheira Marília colocou, o problema da pandemia é um problema político. Porque não é que, nossa, uma pandemia era para ser tão trágico assim. É que os golpistas deixaram que a situação chegasse nisso que nós estamos vendo, né? Inclusive, o Brasil está caminhando aí para se tornar o epicentro da pandemia, estar aí no ranking, estar em primeiro no ranking de mortes contaminados
porque os outros países, diante da gravidade, se movimentaram para que a coisa não estourasse, né? Inclusive, até os Estados Unidos investiu na questão da vacinação para impedir isso. Mas aí a gente vê que, de fato, o problema é político porque eles decidiram não gastar dinheiro para salvar a população, destinar aí o dinheiro para os capitalistas, e a gente vê toda essa situação calamitosa. E, nesse sentido, a saída para a esquerda, ao contrário aí de que algumas direções colocam, né, que não dá para se manifestar porque estamos numa pandemia, pelo contrário, justamente por nós estarmos numa pandemia, e nessa situação tão crítica da pandemia, oriunda aí de todo o descaso dos golpistas com a população, a única saída é, de fato, manifestar-se. E, nesse sentido, nós, do Partido da Causa Operária, estamos aí junto com os comitês de luta, fazendo a luta aí em torno da candidatura dos direitos políticos de Lula. Tanto que nós fizemos aí, atendendo o chamado do Lula, né, de se manifestar pelos direitos políticos deles, no sábado, nós estivemos aí nas ruas, com as palavras de ordem por Lula candidato, claro, com a palavra de ordem pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Fizemos aí uma agitação em várias cidades. Aqui em São Paulo, nós fizemos aí um ato na Avenida Paulista. Apesar aí, vocês podem achar, nossa, a Polícia Militar também quer Lula presidente, porque tem um monte, né? Na verdade, não, eles estavam ali só para encher o saco. Exato, Nina é mais direta nas palavras. Mas mesmo assim, nós estivemos lá. Temos aí uma bandeira do PT, tinha companheiros do PT também junto conosco, com os militantes do PCO, com os ativistas dos comitês de luta. E fizemos aí a manifestação com as palavras de ordem. É legal que surge, né, lá no calor do momento, surgem as palavras de ordem. Uma que surgiu era: o Bolsonaro vai para aquele lugar, o Lula preso tem mais votos do que você. Ou então também o Fora, juntaram-se, né, juntou-se aí o Fora Bolsonaro com o Lula candidato. Então você grita aí: Fora Bolsonaro, Lula candidato. As palavras de ordem que surgem, que Sim. mostram aí qual que é É engraçado a ver o pessoal manifestação juntando, né? Tipo, você começa a gritar Fora Bolsonaro, surge uma pessoa de outro canto, assim, de longe, e chega lá e fica no ato. Isso aconteceu bastante enquanto a gente estava na concentração do ato ainda. Começaram a aparecer as pessoas e tal, perto da bateria, e acabou aglutinando essas pessoas para o ato também, para irem para a caminhada com a gente. Então, você vê que é um negócio que é, de fato, muito popular, né? Fazer esses atos pela candidatura do Lula, contra o golpe, pelo Fora Bolsonaro, porque as pessoas, elas passam na rua, veem você gritando, tem gente que junta, que fica querendo tocar na bateria também, que pede para distribuir panfleto. Então, assim, essa é a saída. A gente tem que continuar mobilizando, fazer mais atos como esse, porque não tem outra. A gente tem que fazer com que esses atos aconteçam com mais frequência e aumentem de tamanho, porque é só assim que a gente vai conseguir. Porque a gente vê, ontem a gente comentou do Ciro, já num momento super abutrão, mas não é só o Ciro, tá? Tem um monte de abutre solto por aí, e a esquerda, no geral, os movimentos populares, as militâncias de base do PT, enfim, teriam que estar se mobilizando aí também para a gente poder conseguir os direitos, restituir os direitos políticos do Lula, né? Se a produção puder, isso, tem mais imagens. Tiveram ato no exterior também, nos países onde tem militantes do PCO, mas também tem aí a organização dos comitês de luta. Então, teve a manifestação na França, na Alemanha, em Portugal. Essa imagem é na França, nossa companheira Rosângela. Teve ato também em Boston, Nova York. Essa companheira, se eu não me engano, é de Portugal. Uma das companheiras aí que também está ajudando a organizar os comitês de luta. No exterior, eles estão tendo dificuldade de se organizar por conta também do lockdown. Nesses países, a questão está
mais repressiva ainda, tanto que é por isso que a gente está vendo bastante manifestação da população, porque você não pode, você tem que pedir aí com 3 dias de antecedência para fazer a manifestação, mas pode ser negado pela prefeitura. Tanto que, no caso da França, se eu não me engano, foi proibido. Inclusive, a companheira estava denunciando que a extrema-direita fez um ato e o ato deles não foi proibido. Então, você vê que também tem essa dificuldade de organizar as manifestações, mas nem por isso podemos deixar de organizar, né? Uma questão fundamental, a questão das luta pelos direitos políticos de Lula. Então, o jeito que der para se manifestar, se organizar, tem que ser feito. E os companheiros do exterior eles estão fazendo isso mesmo. Eles vão lá com cartaz. E é em Brasília, né? Isso é em Brasília, que teve caravana dos companheiros do Nordeste. Fizeram lá em frente o STF, com as faixas, a bateria. Embaixo de chuva, mas tudo bem. Muita chuva. Mas estiveram lá, né? Porque é uma questão fundamental para a população. E quem tem a consciência disso faz embaixo de chuva, faz mesmo com forte repressão. No caso, aqui em São Paulo, inclusive a polícia estava bem atiçada, provocando, querendo criar ali uma situação. Mas os militantes revolucionários conscientes estão focados ali na questão da manifestação e vão se manifestar sob chuva, sob repressão, sobre qualquer coisa. Mas o importante é manifestar. A esquerda precisa deixar de lado essa questão falar assim, não pode se manifestar porque nós estamos numa pandemia. Mas olhando as imagens do transporte público, eu não consigo compreender como que a esquerda admite que os trabalhadores sejam colocados mais apertados do que sardinhas no transporte público, mas aí não pode fazer um ato em um local aberto, que é o caso das nossas manifestações, reivindicando aí pelos seus direitos, reivindicando por vacinação, reivindicando aí por medidas para combater a pandemia. Aí isso não pode, né? Mas ser colocado em lugares que de fato são propícios por uma ampla contaminação, inclusive as voltas às aulas, a gente vê que tem um setor da esquerda que apoia, aí pode, né? Bem, passar para companheiros Marília, Márcio. A gente fica aqui na bancada, às vezes... Aí a gente fala demais já. Parem falar. Bem, eu acho que sobre as manifestações, né? Eu acho que a primeira coisa das manifestações é que elas mostraram que tem um setor da esquerda que quer fazer as coisas, que está aí disposta a ir para as ruas, haja o que houver, e elas nos mostraram que também é um setor da esquerda que não quer fazer as coisas, que está na política do fica em casa, que está na política da frente ampla aí, a reboque da direita. É importante falar isso daí porque é exatamente essa questão que está colocada no momento. A gente conseguir não só mobilizar esse setor da esquerda que quer fazer as coisas, mas conseguir quebrar essa barreira que é criada por esse setor que não quer fazer nada, para conseguir trazer as bases desse setor aí e colocar eles na rua, fazer as coisas, fazer atividade, fazer mutirões e tudo mais. Então, de fato, o Lula ele chamou para as ruas, ele falou que precisa parar de chorar no Zoom e levar distribuir o jornalzinho na feira. E exatamente é isso que a gente está propondo fazer. Né? Parar de chorar no Zoom e ir lá para as ruas, de fato, falar com o povo, se manifestar, falar com a população e, de fato, organizar a população para dar uma saída para a situação política. Porque enquanto a gente da esquerda não toma a dianteira da situação política, não dá uma saída para a situação, a extrema-direita faz, né? Como foi colocado aí. A extrema-direita, ela é organizada aí por grupos da burguesia que elas vão tomando a situação caso não haja uma alternativa de esquerda. Quer dizer, o Bolsonaro agora está com todo um discurso demagógico aí em favor aos trabalhadores, né? Quer dizer, inclusive se utilizando do lockdown
para fazer essa demagogia. Quer dizer, a esquerda tradicional, a esquerda pequeno-burguesa, né, tá favorável ao lockdown, e a extrema-direita, o Bolsonaro, vai lá e fala que o lockdown ele é contra os direitos dos trabalhadores de trabalhar e tudo mais. E, de fato, é uma coisa que opõe aí, os direitos dos trabalhadores de trabalhar. Principalmente a crise econômica aí, uma coisa sensível para todos os trabalhadores. E isso acaba fazendo com que setores dos trabalhadores possam, confusamente, né, ir para o lado da extrema-direita. É uma coisa um problema muito grande. Então, quer dizer, a falta da iniciativa da esquerda, ela exatamente cria essa situação que a gente precisa combater. E isso daí a gente combate nas ruas, a gente mostrando quem de fato defende os direitos da população até o fim, e não só no discurso, como é o da extrema-direita. Então a gente está aí nas ruas, a gente fez esse ato, no dia seguinte a gente fez os mutirões também em todo o Brasil, e a gente vai continuar fazendo isso até o fim e mobilizando a população. É isso aí. O companheiro Márcio consegue falar Aqui não conosco? vai dar não, porque aqui não vai dar não, Ariel. Dá para ver, tem uma equipe de pedreiros aqui do lado. Estão boicotando sua participação. É, Márcio. Bem, a gente É tá o pra... do governo. Esse é a videochamada ela facilita, né? Faz aí com que companheiros do mundo todo possam se conectar aqui na COTV. Mas tem esse problema, né? Que às vezes não depende da pessoa controlar aí o horário Das obras. das obras, né? E a gente sempre tem esse problema, é obra, ou às vezes é o carro do ovo. Enfim, bem, agradeço a participação do companheiro Márcio. E se as companheiras quiserem acrescentar mais alguma coisa, senão a gente caminha aí para encerrar. Parece que tem um vídeo do ato, né? Ah, se, sim. Se a produção puder passar o vídeo aí. Abaixa Lava Jato, Lula candidato. Abaixa Lava Jato, Lula candidato. Abaixa Lava Jato, Lula candidato. Esse vídeo é do mutirão no domingo. Nós temos feito aí os mutirões nos domingos, aos domingos, nas praças, nas avenidas. Aqui em São Paulo a gente faz na Avenida Paulista, ali do lado do MASP. E a nossa bateria para agitar ali o ato, o pessoal começou a puxar aquela palavra de ordem que eu estava comentando, que é fora Bolsonaro, Lula candidato. Que, de fato, tem um companheiro aqui que, só para destacar o pessoal que está no chat hoje, tem um companheiro que estava falando que, não sei se quer dizer que não ganha com o Lula, que seria repetir o erro de 2018. Na verdade, o erro de 2018 foi justamente não ter lutado pela candidatura do Lula. Como uma outra palavra puxada no ato falava, né, que o Lula preso tinha mais voto do que o Bolsonaro. E, de fato, mesmo o Lula, que foi impedido aí de fazer uma campanha, foi impedido de se candidatar, de estar concorrendo às eleições, os votos que o PT tiveram são votos diretamente ligados aí à popularidade do Lula. Então, o erro foi ter abandonado a candidatura do Lula, o erro foi não ter denunciado a fraude das eleições de 2018, não ter denunciado o golpe, e ter trocado aí um Lula por Haddad, que foi o que a gente viu mesmo. A gente já tinha colocado que sem Lula era fraude, sem Lula as chances do Bolsonaro ganhar era certeira, e foi o que de fato aconteceu. Então, manter o erro é trocar a candidatura do Lula por uma candidatura secundária, como o Haddad, que agora estão até querendo fazer aí chapa com empresários e tal. Ou então, o mais absurdo ainda... Magalu, então exato. Tudo bem. Mas o mais absurdo ainda seria fazer aí uma frente ampla da esquerda, com figuras como o Ciro, que os companheiros comentaram ontem, trata-se aí de um abutre declarado contra o PT. E isso sim seria um erro, né? Então, a saída, a gente vê que, de fato, a questão do Lula é tão importante porque ela é a peça central do golpe, né? A gente vê aí, por mais
em mais mensagens vazadas aí da Lava Jato, de que toda a operação foi articulada para atacar diretamente o Lula, tirar o Lula do cenário político, porque isso é fundamental para a burguesia conseguir colocar adiante aí os ataques contra os trabalhadores, desmobilizar a classe trabalhadora. Então, o erro é não ver claramente do que se trata essa perseguição contra o Lula, né? Por que o Lula é tão perseguido assim? Se não tem importância, se o Lula não ganha tão facilmente as eleições, então não precisaria fazer um processo tão fraudulento, não precisaria ter articulação junto a CIA, fazer tantas articulações para impedir a candidatura do Lula, né? Se ele é tão assim, é um erro, né? Não, ele perde, não ganha e tal. Quem é Lula? Por quê, né? Então, por que tem toda essa perseguição contra o Lula? Pois é. Se ele não fosse uma pessoa importante, uma pessoa capaz de mobilizar a população contra o governo, contra a burguesia, inclusive, mesmo que a política dele não seja uma política revolucionária, mas ele tem essa capacidade de mobilizar, colocar gente na rua e tal. Se não fosse por isso, para que iam estar atrás do Lula? O que o Lula teria a ver com qualquer coisa? Ele é perseguido porque justamente por esse poder de mobilização que ele tem, por ser uma pessoa muito importante, uma figura política muito importante aqui no Brasil, a mais importante, inclusive, e a mais capaz de mobilizar todo mundo, inclusive na questão eleitoral, que também aflige aí os direitistas interessados no cargo da presidência, né? Só uma coisa, eu já passo para a Marília, eu confundi na hora da bateria, a palavra de ordem é abaixo Lava Jato, Lula candidata, que a gente fala tanto fora Bolsonaro que junta, confunde. Mas é isso mesmo, é abaixo Lava Jato, Lula candidata. Marília, você quer completar com mais comentários? Bem, eu acho que já foi bem comentado esse tema, né? Eu só queria me despedir, que a gente já está com o tempo meio estourado aqui. Bem, bom dia a todos. É isso, bom dia, Marília. Bom dia para todo o pessoal. Hoje tem a aula da Universidade Marxista, mais aí uma aula para a gente entender, a partir de uma análise marxista, o que foi o stalinismo. Então, os companheiros aí que estão inscritos, fiquem ligadinhos. Quem não está inscrito, dá tempo ainda de se inscrever, dá tempo de assistir as aulas passadas que estão gravadas na plataforma, dá tempo, então, de aproveitar esse curso que está ensinando muito sobre, também, assim, é uma análise sobre o stalinismo e, a partir disso, a gente consegue entender também os acontecimentos atuais. Bem, é isso. Bom dia, Nina. Muito bom dia, muito obrigada a todo mundo que assistiu ou irá assistir o Reunião de Pauta e até a próxima. Até amanhã. Até amanhã. Tchau,